Graça e a paz a todos. Hoje, dando continuidade aqui, né, ao tema do neopentecostalismo, nesse movimento, seus problemas, seus erros, suas heresias. Hoje eu estava me propondo, no primeiro momento, a abordar dois temas, né, que é a questão da maldição hereditária, dentre outros, né, quebra de maldição, tudo mais, e também batalha espiritual, né, mas no sentido assim, os erros que há no movimento neopentecostal sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é algo bíblico, mas quais são os erros, né, que há no entendimento, né, nas doutrinas neopentecostais sobre esse assunto? Mas como são dois assuntos assim bem extensos, né, não é algo tão simples assim, eu não gostaria também de abordar de maneira muito simplória, muito simplista, né, esses temas. Não que eu vá esgotar esses assuntos, né, mas pelo menos para poder entender de uma maneira um pouco mais ampla, né, e não ser um ensino muito raso. Né. Eu vou dividir em dois dias, então. Né. Então hoje a gente vai abordar mais o aspecto, né, de maldição hereditária, quebra de maldição e tal. E batalha espiritual a gente deixa para a semana que vem. Vamos abrir aqui, meus irmãos, o primeiro texto. Provérbios 26, 2. Provérbios 26, 2. Diz assim a palavra do Senhor. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Então, repetindo o final do versículo. Assim a maldição sem causa não virá. Amém? Podem se sentar, meus irmãos. Nós temos aqui um princípio, né, estabelecido de que para que exista uma maldição precisa haver uma causa para esta maldição. Sem uma causa, a maldição não vem. Não tem como alguém ser amaldiçoado sem uma causa, né, por trás disso. E aí muito, né, se fala hoje de maldição, muitas pessoas têm um receio, têm medo, vivem às vezes, né, angustiadas e tal, né, ou achando que estão debaixo de maldição, ou e aí vão, né, recorrem a rituais de quebra de maldição. Já são crentes, já estão ali no Senhor, mas, né, por falta de entendimento, né, vão lá, fazem, né, essas práticas, né, querendo, né, ver tal problema de saúde ou alguma outra coisa, né, um pecado, isso, e acham que a causa, né, é uma maldição hereditária. É porque o meu pai, é porque o meu avô, meu tio, sei lá, meu bisavô, tataravô, né, e vão... e a gente vai ver, então, várias dessas questões, né, biblicamente, né, porque não importa a opinião do pastor tal, né, o que o apóstolo tal diz, pouco importa. Eu digo assim, quando digo apóstolos, né, não estou falando dos apóstolos da Bíblia, estou falando desses autoproclamados de hoje, do movimento neopentecostal. Ou até as mulheres, né, porque muitos desses ensinos nas igrejas neopentecostais no Brasil são fruto de duas mulheres, né, uma chamada Neusa Itioca e outra Valnice Milhomens. Essas duas mulheres aí são fonte de muitas das heresias e dos erros doutrinários relacionados a essas questões, tanto de batalha espiritual como dos erros relacionados à maldição. Maldição hereditária, quebra de maldição, entre outros. Né? Mas, vamos lá. Provérbios 26, 2 diz então, né, que a maldição sem causa não virá.
Se a gente voltar um pouco em Provérbios, capítulo 3, e versículo 33, diz o seguinte: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Então nós vemos aqui uma diferença. A habitação do ímpio, ela é amaldiçoada. Vamos dizer aqui, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Por quê? Porque há uma causa, é ímpio. Então, quando um homem é ímpio, ele está debaixo de maldição. Agora, o justo está debaixo de maldição? Não, o justo aqui é dito que, mas a habitação dos justos abençoará. Deus abençoa a habitação dos justos. Então, aquele que é ímpio é amaldiçoado, está debaixo de maldição. Aquele que é justo, ele está debaixo da bênção do Senhor. Então, nós temos aqui um contraste entre os ímpios e entre os justos. Os ímpios são amaldiçoados, os justos são abençoados. Abram comigo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. Perdão. Eu pulei uma referência aqui. Primeiro Gálatas. Vamos abrir lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. E vamos ler do versículo 6 em diante. Gálatas 3, versículo 6 em diante. Diz assim: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Todos aqui são da fé? Amém? Se somos da fé, somos filhos de Abraão, como diz aqui a Escritura. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Nós fazemos parte dessas nações que são benditas na semente de Abraão, que é Jesus Cristo. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, se nós somos da fé, nós somos benditos com, ou seja, com o mesmo tipo de bênção de Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Que nós temos dois tipos de pessoas. Aqueles que estão debaixo da graça, e que pela fé foram salvos, e aí então recebem a bênção. E aqueles que não foram salvos, não estão debaixo da graça. Se não estão debaixo da graça, estão debaixo da lei. Porque todos nascem debaixo da lei. E aqueles que estão debaixo da lei e que não cumprem a lei, estão debaixo do quê? Debaixo da maldição da lei. Por isso que o ímpio é amaldiçoado e o justo é abençoado. Porque o ímpio ele está debaixo da lei, e uma vez que ele está debaixo da lei e é ímpio, é amaldiçoado. Agora, aquele que é justo e está debaixo da graça, não mais debaixo da lei, esse que recebe a justiça de Cristo, está em Cristo, está debaixo da bênção. Então, nós temos que fazer essa distinção, né, entre aqueles que são abençoados e o porquê que são abençoados. Somos abençoados porque estamos em Cristo. E aqueles que são amaldiçoados e o porquê que são amaldiçoados? Porque estão debaixo da lei e não conseguem cumprir essa lei. E aquele que não cumpre toda a lei é maldito. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Por que nós, em Cristo, não estamos mais debaixo de maldição? Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque
Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então Jesus se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Então olha o quão precioso é o sacrifício de Deus. Olha o valor que nós devemos dar, sabe, para a obra de Cristo, para o sacrifício dele em nosso lugar. Ele se colocando também como maldito por nós, por amor a nós, para que nós não fôssemos amaldiçoados. Aqueles que se perderão eternamente, o que vai ser falado a essas pessoas no dia do juízo? Nós vemos lá em Mateus, capítulo 25, que Jesus, quando ele vai estar assentado no seu trono, julgando as nações, ele vai dizer para os fortes que estarão à sua esquerda, como é que ele vai chamar eles? Ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eles são chamados de malditos. Agora, aqueles que vão dar a vida eterna, né? Vinde benditos do meu Pai. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Aqueles que estão debaixo da maldição, aqueles que estão debaixo da bênção. É os que estão em Cristo, são benditos. Os que estão fora de Cristo, e por isso são ímpios, são malditos. Então, lendo novamente o versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, aqui nós temos, meus irmãos, uma passagem tão tremenda e que é tão esquecida nesse meio neopentecostal. Tão mal compreendida, sei lá, sabe? Negligenciada, podemos dizer assim. Nesse meio, porque se os pastores neopentecostais, se aqueles que têm essa influência neopentecostal, sabe, se detivessem em meditar nessa palavra, não estariam ensinando e colocando em prática tantas doutrinas erradas no que tange a esse aspecto de doutrina, de maldição. Por exemplo, quebra de maldição hereditária. Precisaria alguém que está em Cristo fazer um ritual de quebra de maldição? Não. Porque quando é que, se houvesse qualquer maldição que houvesse sobre mim, o que acontece quando eu me converto a Cristo? Ela é quebrada no momento da minha conversão. Qualquer maldição que houvesse sobre a minha vida, ela seria quebrada no momento da conversão. Eu não preciso, depois de convertido, ficar preocupado e falar de quebrar alguma coisa do pacto. Se eu verdadeiramente me converti ao Senhor e eu estou em Cristo, as maldições foram quebradas a mim, no momento da conversão. O problema, meus irmãos, é que nós temos muita gente nas igrejas que não são convertidas. E por isso estão ainda debaixo de maldição. E não é simplesmente de uma maldição hereditária. Não, estão debaixo de maldição de maneira geral. A maldição da lei está sobre todo aquele que não é convertido. Independente do tempo que ele está dentro de uma igreja. Eu posso estar 30 anos numa igreja, posso estar 50 anos numa igreja. Se eu não me converti, e eu só estou indo, né, estou presente nos cultos, mas ainda não regenerado, eu estou debaixo de maldição. E eu posso participar de quantos rituais de quebra de maldição que eu for, não vai quebrar, se eu não me converter. Posso ficar a vida toda quebrando maldição, que nunca, de fato, as maldições serão quebradas, se não houver novo nascimento, se não houver regeneração, se eu não passar a estar em Cristo. Então, rituais de quebra de maldição são inúteis. Completamente inúteis. Porque nós vimos alguma vez na Bíblia falando de quebra de maldição. Tem um versículo aí? Quem já encontrou? Já leu uma vez algum versículo falando, nos ordenando a fazer algum ritual de quebra de maldição? Quem já viu? Eu não vi. Nunca encontrei na Bíblia algum versículo que falasse que a gente tem que fazer algum ritual de quebra de maldição. Mas o receio que muitos têm não é só sobre maldição hereditária, né, que é uma coisa que é bastante falada, assim, que a gente vai entrar aqui em alguns aspectos se existe ou não, né, tudo isso aí a gente vai ver, tá, mais adiante. Também muitos têm receio daquela chamada assim, a maldição lançada, né, porque por causa da confissão positiva. Então, aqui, ao crer na confissão positiva, as palavras sem poder, a pessoa ela fica também com muito receio, né,
maldição que alguém lança. Daí a pessoa vai lá e amaldiçoa. E agora? Ai, vou ter que quebrar essa maldição, vou ter que dizer que está amarrado. Não precisa nada disso. A Bíblia não... Ou existe algum versículo dizendo para nós tomarmos alguma atitude, ficarmos preocupados, né, por nós, se alguém nos amaldiçoar. Tem alguma coisa que fale assim? Tipo, não que não tenha nenhuma orientação quando formos amaldiçoados. Tem orientação. A palavra diz para nós abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam. Né? Mas vê, Jesus nos ensina isso, lá em Mateus, capítulo 5. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Abençoai. Lá em Romanos, novamente, né, vai ressaltar. Vamos abrir ali, Romanos, capítulo 12, versículo 14. Olha só, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Aqui diz para a gente abençoar aqueles que nos perseguem. Não é para amaldiçoar. Aí, vamos lá para Mateus, capítulo 5. Mateus 5, e versículo 44. Diz assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então, alguém falou mal de ti, ou alguém te amaldiçoou, tu vai bendizer, tu vai abençoar. É isso. Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então nós vemos, por exemplo, agora outras passagens aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. 1 Samuel 17, 43. Davi e Golias. Vamos ler do 42, ali, já. 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Davi precisava ficar preocupado com essa maldição de Golias, que amaldiçoou ele pelos seus deuses. Davi fez alguma coisa? Davi disse, está amarrado. Foi isso que Davi fez? Porque, né, no meio neopentecostal é o que normalmente é a prática, né? No meio neopentecostal é essa. Ouviu uma palavra ruim, uma palavra negativa, ou uma palavra de maldição, a pessoa já está repreendida essa palavra, né? Então, ou seja, ela está, né, combatendo, né, uma palavra ruim lançada no mundo espiritual, outra palavra, né, positiva da boca dela no mundo espiritual. Não é essa atitude que nós devemos tomar. Senão nós estamos dentro desse ensino errado, né, da confissão positiva. E não é o que Davi faz. Davi não disse, está repreendido essas maldições aí. Davi não repreende maldição nenhuma. Davi não cancela as palavras de Golias, nada disso. As palavras, a maldição de Golias e nada, era a mesma coisa. Era na verdade, foi algo muito ruim para Golias ter amaldiçoado Davi. Porque se a maldição de Golias poderia ter algum efeito ruim, seria sobre ele. Porque aqueles que são filhos de Abraão têm a mesma bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Além, né, de ter Cristo, né, como seu descendente, e através de Cristo todas as nações da terra, as famílias da terra serem benditas, essa é uma das bênçãos. Mas também é dito para Abraão o seguinte, que essa bênção está sobre nós. Gênesis 12,
Versículo 2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. Olha só, Deus está dizendo que ele vai abençoar aqueles que abençoassem a Abraão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se alguém deveria ter receio por ter amaldiçoado, era o próprio Golias. Deveria ter receio de ter amaldiçoado o servo de Deus. E qualquer um que quiser nos amaldiçoar, essa pessoa que está enrascada, não nós. Nós não precisamos ter receio nenhum de maldições lançadas contra nós. Se nós estamos em Cristo, estamos tranquilos. Estamos confiantes. Aí diz assim, 44. Disse mais Filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Vê, né? Ele aqui falando a palavra, né? Que pretendia, né, fazer com Davi. Estava certo, né, de que ia fazer isso. Aí Davi faz o seguinte, 45. Davi, porém, disse ao Filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu, e Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. E depois o povo de Israel vai atrás dos filisteus, né, e vence pela guerra, pela batalha. E as palavras de quem que prevaleceram? Aquelas, né, de Davi, crendo no Senhor, falando da vitória que o Senhor iria lhes conceder. E agora, Davi estava ali, ele mencionou alguma coisa relacionada à maldição de Golias, mas a gente deu de ombros para as maldições de Golias. Aquilo não tinha efeito nenhum. Agora, vamos lá, próximo texto. 2 Reis 2, 24. Antes desse de 2 Reis 2, 24, vou só pegar aqui um outro texto de... Deixa eu ver aqui. Segundo Samuel 16. Segundo Samuel 16. Versículo 5 em diante. Outra situação onde Davi é amaldiçoado. E nós vamos ver a atitude de Davi com as maldições lançadas sobre ele. Então, 2 Samuel 16, versículo 5 em diante. Chegando o rei Davi a Baurim, só para os irmãos entenderem o contexto, tá? Absalão havia tramado contra Davi. Deu o golpe. Quando estava para chegar em Jerusalém, antes de chegasse em Jerusalém, Davi foge de Jerusalém, né, com aqueles mais próximos dele, deixa a cidade. E nisso que Davi está fugindo, é que ele é amaldiçoado aqui por si mesmo. Então, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera.
e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi, e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Isso é o que ele estava falando contra Davi. Aí, olha só, versículo 9. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: porque assim fizeste? O que acontece? Quem é que pode, de fato, amaldiçoar alguém? Somente Deus. Se Deus tivesse dado uma ordem para que Davi fosse amaldiçoado, e quisesse usar o Simei como instrumento, ninguém poderia contrariar uma maldição que Deus estava lançando. Ninguém poderia cancelar, não se poderia, né, se Deus quisesse amaldiçoar a mim, eu poderia assim, estar repreendido e cancelar a maldição de Deus, poderia estar amarrado, né? Pouco importa as minhas palavras. Eu poderia fazer o que eu quisesse, poderia ou sair de igreja em igreja participando dos rituais de quebra de maldição. Não tem, se Deus tivesse me amaldiçoado, não tem o que eu pudesse fazer. Então Davi, né, daí disse, ó, por que amaldiçoar este cão morto, né? O rei meu senhor, deixa-me passar de tirar-lhe a cabeça. Final do 10, né? Ora, deixar amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria? Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais esse benjamita, deixai que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Tipo assim, Davi ele pega, né? Mas mais ele vai acalmar os ânimos dos que estavam na volta ali. Só que agora, vamos lá. Versículo 12. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Então, prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira, e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram, cansados e refrescados. Então, Davi, o que ele faz? Ele se entrega totalmente ao Senhor. Se o Senhor amaldiçoou, vai adiantar eu fazer outra coisa, se matar aquele porta-voz de Deus? Não vai adiantar. Agora, independente ou não, se tinha sido Deus ou não que tivesse mandado o Simei amaldiçoar, o que Davi estava fazendo? Se entregando ao Senhor e confiando que aquela maldição fosse transformada pelo Senhor em bênção. Por quê? Se aquele homem não foi mandado pelo Senhor, independente de Davi estar num dia muito ruim, um dia muito mal. O seu próprio filho estava tentando amaldiçoar ele. Então ele estava se entregando ao Senhor, pedindo para que Deus olhasse para ele e tivesse misericórdia dele. Porque, com base na misericórdia do Senhor, o Senhor poderia transformar toda aquela situação dele. Toda aquela situação ruim, má, Deus poderia mudar e converter novamente, né, em bênção e num dia bom. E é o que Deus fez. Deus teve misericórdia de Davi. Deus mudou toda aquela situação. O reino foi entregue novamente a ele depois. Então, quando, né, se porventura fôssemos amaldiçoados por alguém, haveria necessidade de quebrar a maldição, de amarrar. O Senhor é quem tem o controle da minha vida. Nós precisamos confiar na sabedoria de Deus. É Deus que tem o controle. E se nós estivermos passando por uma situação ruim e alguém, né, ainda, né, tipo, se levantando para nos botar mais para baixo ainda, né, doença, isso aí, né, tipo, tal. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente orar ao Senhor. Senhor, que tu converta essas palavras, bênção,
É isso. A gente vai orar ao Senhor. Pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedir para que o Senhor transforme as maldições que tentam nos lançar em bênção. Porque quem é que pode, de fato, amaldiçoar ou abençoar? É somente o Senhor. Vamos abrir agora em Números. Números 22, versículo 6. Números 22, 6. Aqui nós temos Balaque, rei de Moabe, que manda chamar Balaão para que amaldiçoasse o povo de Israel. Versículo 6, ó, vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Vê, atribuindo isso a Balaão. Ele quer que Balaão abençoasse seria abençoado, porque Balaão amaldiçoasse seria amaldiçoado. Balaão, ele consulta o Senhor, Deus diz para ele não ir. E aí ele não vai. Balaque manda chamar novamente, oferece mais gratificações. Ele vai consultar o Senhor permite que ele venha, ele vai, cede àquela tentação, e com base numa permissão, e nem tudo aquilo que Deus permite é aquilo que é a sua vontade revelada para nós obedecermos. E nesse caso de Balaão fica muito claro isso, porque quando Balaão vai pela permissão, Deus manda um anjo com a espada desbanhada para matar ele, e por pouco não mata ele, mas aí dá ordem, você vai falar aquilo que eu te disser. E aí o que acontece? Números 23, versículo 8, mais adiante, ó. Balaão começa a abençoar o povo de Israel. E aí, versículo 8 diz assim, ó, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Esse é o ponto. Tem como alguém nos amaldiçoar se Deus não nos amaldiçoar? Não tem como. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoa. E as maldições que nós vemos na Bíblia, alguém lançando uma maldição, sempre é debaixo do poder, orientação, revelação do Senhor. Nós estávamos aqui na sexta-feira passada com os homens, lendo ali em Josué, sobre Jericó. Jericó foi destruída. Jericó estava sob anátema, ou seja, uma cidade debaixo de maldição. E Josué fala que aquele que fosse reedificar aquela cidade de Jericó, ele iria lançar o fundamento da cidade sobre o seu primogênito e iria botar as portas, ou seja, a porta fosse finalizada a construção da cidade, sobre o seu filho mais moço. E a gente vê que mais adiante, quando Jericó, de fato, um homem vai lá e reconstrói ela, ele funda a cidade sobre o seu primogênito e coloca as portas sobre o seu mais moço. Ou seja, a palavra que Deus falou por intermédio de Josué. O texto é muito claro, sabendo falar dessa forma. A gente viu bem, de maneira bem clara, assim, que não foi simplesmente Josué que lançou uma maldição sobre Jericó, não. Josué apenas pronunciou aquilo que Deus havia dito para ele falar. Porque quem é que tinha amaldiçoado a cidade? Deus, não Josué. Não foi Josué com a sua própria vontade, o poder das palavras de Josué. Não. Foi Deus quem amaldiçoou aquela cidade. E por isso que aquela cidade foi amaldiçoada daquela forma. Josué apenas pronunciou aquilo que Deus havia revelado. Então, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoa. Ninguém pode. Por isso nós não precisamos temer maldição que qualquer pessoa lançar sobre nós. Porque se Deus não amaldiçoou, são vãs essas palavras. E como a gente já viu, aquele que amaldiçoa é que está em maus lençóis.
Porque Deus disse que vai amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoaram. Agora, vamos ver aqui uma outra situação. Aliás, só continuando aqui, né, nessa questão do Balaão, né? Vamos só ver aqui uma coisa interessante. Deuteronômio 23, versículo 5. Deuteronômio 23, 5. Diz assim, ó. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor... Versículo 4, vamos ler já. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então é exatamente isso que Deus faz. Quando alguém resolve nos amaldiçoar, Deus pega essa maldição e para nós, Ele converte essa maldição em bênção. Nós não precisamos ter medo. O fulaninho lá nos amaldiçoou. O cara lá que é pai de santo lá, serve as suas entidades, vai lançar uma maldição sobre nós. É melhor a gente orar por ele, né? Porque o negócio vai ficar feio pro lado dele. Nós não precisamos ter medo. Mas quantos crentes por aí, mal ensinados, cheios, desses erros, ficam com tremendo de medo que alguém venha falar alguma coisa de ruim, né? Toda hora fica ali cancelando palavra e está repreendido, sabe? E fica com receio de que mais se deixar ele escapar, né, alguma coisa que ele falou e tal. E olha, sabe que ensino mal, coloca as pessoas debaixo de uma pressão. Sabe, é bem tipo de ensino daqueles, sabe, que diz assim, ó, eles estão cansados, sobrecarregados, sabe? Vem para cá. Tomai sobre vós meu jugo, meu fardo, que é suave, que é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe, essa palavra vai se aplicar também a essas situações, porque é um fardo que colocam, sabe, sobre as pessoas. Ficar com medo de que não precisaria ter medo. Ficar com receio de que não precisaria ter receio. Se a pessoa tivesse essa convicção, essa confiança de estar em Cristo. Lá em Neemias, capítulo 13. Neemias 13, versículo 2. Porquanto, falando dos moabitas, né, que não iriam entrar na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, mais uma vez, aí como é ressaltado nesse aspecto, de Deus convertendo a maldição daqueles que tentavam amaldiçoar o povo dele, convertendo essas maldições em bênção. Glória a Deus. E isso não é algo que é apenas restrito a Israel daquele tempo. É para nós que somos o Israel de Deus. Segundo, deixa eu ver aqui. Vamos ler agora Salmo 37, 22. Salmo 37, 22. Diz assim, ó, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Está falando de quem aqui? De Deus. Não está falando de nós, não está falando do pastor, do profeta, de nenhum homem aqui. Está falando de Deus. Aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Então, quem é que tem o poder de abençoar? Quem é que tem o poder de amaldiçoar?
é Deus. Jesus tem uma situação onde ele amaldiçoa a figueira. Né? Marcos 11, 21. Marcos 11, 21. O momento onde Jesus fala, né, é ali no Marcos 11, do 12 ao 14. Diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Aí agora no versículo 20. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Tu vê. Que Jesus é Deus. E ele, com Deus, ele pode amaldiçoar. Ele amaldiçoou o ídolo. Olha o efeito que teve essa maldição sobre a figueira. Jesus disse, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Uma planta. E essa planta foi amaldiçoada. Ela se secou. E o mesmo acontece com aqueles que o Senhor amaldiçoa. Salmo 109, versículo 28. Salmo 109, versículo 28. Olha só. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos. Alegre-se o teu servo. Então aqui é um modelo de oração que nós fazemos ao Senhor. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Ou seja, podem os ímpios nos amaldiçoar. A gente vai orar ao Senhor. Senhor, converte todas as maldições em bênçãos. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. É isso, então, a nossa confiança, a nossa dependência, ela está no Senhor. Né? Somente no Senhor. Agora, deixa eu ver aqui. Abra comigo 2 Reis, capítulo 2, versículo 24. 2 Reis 2, 24. Vamos ler o 23 já. 23 e 24. Então subiu dali a Betel, é Eliseu aqui, tá? Subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade. Aqui meninos não é criancinhas. Né? É tipo adolescentes, jovens, assim, sabe? É meninos no sentido né, de que não eram homens adultos, né? Mas não que fossem, tipo assim, né, crianças de 4, 5, 6 anos ali e tal, né? Não. Eram meninos no sentido de tipo, né, adolescentes, assim, pessoas que já tinham, né, mais... aí diz assim, os meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. O que eles estavam fazendo referência, né, ao quê? Vê, zombando do profeta, aquele, né, que recebeu a porção dobrada, né, do espírito de Elias, ou seja, a forma como o Espírito Santo atuava em Elias, né, passou a atuar sobre Eliseu, e Elias tinha
subido aos céus, né? Tinha sido arrebatado aos céus. Eles estão pegando, né, esse aspecto, né, de Elias, que foi arrebatado e não estava mais como Eliseu, e zombando, né, da investidura de Eliseu como profeta. A zombaria deles era profunda. Estavam indo contra a autoridade do Senhor. Havia vários aspectos terríveis aqui, em toda essa questão, né, dessa zombaria deles. Não era simplesmente uma brincadeira por causa que o Eliseu era calvo, tinha perdido os cabelos. Tá? Não era simplesmente uma brincadeira por causa do cabelo dele. Sobe calvo, sobe calvo. Era uma zombaria que atacava diretamente a autoridade de Eliseu como profeta, escolhido pelo Senhor. O que Eliseu faz? E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Ele fez isso em seu próprio nome, com base no poder das suas palavras, ou ele amaldiçoou eles em nome do Senhor, sabendo que era o Senhor quem estava conduzindo a fazer isso. É isso. Foi Deus quem orientou ele. Foi Deus quem revelou a ele que era para ele fazer isso. Porque senão, como é que é? Quem é que pode de fato amaldiçoar? Deus. É claro. Deus é que pode amaldiçoar. Então quem é que tinha amaldiçoado aqueles meninos? Deus tinha amaldiçoado. Eliseu apenas trouxe à tona, profetizou, falou aquilo que Deus havia revelado a ele. Uma palavra de maldição. Então, Deus é quem havia amaldiçoado. Eliseu proferiu essa maldição da parte do Senhor, em nome do Senhor. Amaldiçoou no nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E aí, para aqueles, né, que gostam de ficar usando, né, palavras de bênção, né, como se simplesmente eu ficar repetindo palavras de bênção vai fazer com que eu seja abençoado, né, por causa da confissão positiva. Olha só, Malaquias capítulo 2 e versículo 2. Vamos ler esse versículo 1. Malaquias 2, versículo 1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Olha isso. Meus irmãos, não adianta eu ficar proferindo palavra de bênção, se eu estou não dando ouvidos à palavra do Senhor, não propondo no meu coração honrar de fato ao meu Deus, ao nome do meu Deus. Eu estou jogando o nome de Jesus na lama, com o meu testemunho terrível. Eu estou ali, fechando os meus ouvidos para a lei de Deus, para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus. Mas eu estou ali confiando, né, naquela doutrina errada da confissão positiva e só palavrinha de bênção. Só palavrinha de bênção. O que Deus vai fazer com essas palavrinhas de bênção? Deus vai converter isso em maldição. Então não adianta eu achar que sabe, é só eu falar palavras positivas, né? Tá ali falando palavras de bênção, que tá tudo certo. Se eu tiver com o meu coração todo torto, longe do Senhor, não dando ouvidos ao Senhor, não propondo, né, de coração, né, de todo o meu coração, honrar ao nome do Senhor, com a minha vida, com a minha prática, com o meu ensino, com tudo, né, o que eu sou e faço, não adianta eu achar que eu estou debaixo da bênção. Não adianta eu posso estar dentro da igreja, mas se eu estou dentro da igreja desviado, eu estou debaixo de maldição. Não importa quanta palavra de bênção eu fale. Então, assim como nós não precisamos temer a maldição, se nós estamos no Senhor, eu não posso abençoar o meu próprio coração achando, né, que eu estou
debaixo da bênção se eu de fato estou longe do Senhor, se eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Não vai adiantar, eu posso pedir, sabe, eu posso confessar bênçãos 1000 vezes, não vai adiantar de nada. O que é dito aqui? Enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Então, alguém que está afastado do caminho do Senhor, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas, né, às vezes estão desviadas dentro das igrejas. Se a pessoa está longe do Senhor, não está em Cristo, ela pode se abençoar o quanto for. Essas bênçãos vão virar maldições. São convertidas em maldições. Então, assim como Deus converte a maldição que é lançada contra nós em bênção, se nós estamos em Cristo, Deus também converte as bênçãos, a pessoa fica se abençoando em maldição, caso essa pessoa não busque o Senhor, né, e fique ali na prática do pecado. Tem uma outra palavra em relação a isso, deixa eu ver se eu não tinha posto aqui junto, mas eu lembrei, só não estou vendo aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Aqui, ó. Deuteronômio 29, 19. Essa palavra é tremenda. Deuteronômio 29, 19. Vamos ler aqui desde o... Bom, vamos ler o 19 e o 20. Olha só. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, né, porque a gente estava vendo aqui, Deus estava renovando a aliança com o povo. Deus recém tinha, né, falado sobre as bênçãos anunciadas no Monte Gerizim, as maldições anunciadas no Monte Ebal. Tal. E aí, assim, ó, né, que não acontecesse, né, que alguém, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar azeite à bebedeira. Ou seja, aí adiantar a pessoa se auto-abençoar, sendo que ela estava descumprindo toda a palavra de Deus, e achando, não vai dar nada, não vai dar nada, tipo assim, eu não vou colher a maldição, né? Eu estou fazendo, ou seja, eu estou fazendo tudo aquilo que, né, cumprindo as condições para a maldição, mas não vai dar nada. A pessoa se auto-abençoa. Iria adiantar a pessoa se auto-abençoar, se abençoe no seu coração, né, dizendo: terei paz. Aquela confissão positiva aqui, ó, terei paz. Adiantou alguma coisa? Dizer, né, ficar dizendo para si mesmo: terei paz, ainda, né, que eu ande conforme o parecer do meu próprio coração, ainda que eu vá, né, cada vez, né, pecando mais, né, um abismo chamando outro abismo. Adianta isso, se auto-abençoar desse jeito? O que Deus diz para essa pessoa que fica se auto-abençoando quando ela está debaixo de maldição? Versículo 20: o Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Então não adianta eu querer, assim como a maldição sem causa, ela não vem, mas agora também a bênção, se eu dei todos os motivos para estar debaixo da maldição, estou vivendo no pecado, afastado do Senhor, e eu não vai adiantar eu ficar me auto-abençoando, não vai vir bênção, por causa de eu abençoar meu próprio coração. A maldição do Senhor vai vir terrível. Então, vamos voltar ali. Então, aqui está, né, sobre esses aspectos que a gente viu até agora, de as pessoas
não tem medo, nós não temos medo daqueles que nos amaldiçoam, nós estamos no Senhor, e também nós não nos enganarmos a nós mesmos, achando que estamos debaixo da bênção, se nós não estivermos de fato em Cristo. Não vai adiantar a gente usar desses artifícios de ficar se auto-abençoando, se nós de fato não estivermos naquele que é o que nos abençoa. Como diz lá em Efésios, vamos ler comigo aqui Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então é somente em Cristo que nós estamos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós sim estamos debaixo da bênção. Mas agora, se eu não estou em Cristo, não vai adiantar em vão ficar se auto-abençoando, ficar proferindo palavras de bênção e tal, tudo em vão. E Josué, capítulo 7, versículo 12. Josué 7, 12. O povo de Israel foi lá em Jericó, as muralhas caíram, eles entram na cidade, e um daqueles homens, Acã, toma algo do anátema. Com isso, ele e o arraial de Israel são amaldiçoados, que é o que Deus disse que ia acontecer. Deus havia dito assim, em Josué 6,18, tão somente guardai-vos do anátema. O anátema é maldição. Para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Aí depois eles vão para outra cidade de Ai, para lutar, e morrem. Lá, se não me engano, 36 homens. Aqueles 36 morreram, perderam a batalha, tiveram que voltar, fugiram, não conseguiram continuar lutando. E 36 morreram. Aí eles começam, choro, pranto, buscar o Senhor e tal, e aí Deus, o versículo 10, Josué 7, 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Então, quem é que amaldiçoou? Deus. Deus já havia dado a condição, Deus já havia dito que se eles tomassem, eles seriam amaldiçoados. Não só o que tomou, mas o arraial. Aí se cumpriu. Eles se colocaram debaixo da maldição. No momento que foi removido, teve bênção, depois eles vencem todas as batalhas na sequência. Deus removeu a maldição. Quem é que tem o poder de amaldiçoar e abençoar? Deus. Deus. E agora vamos tratar agora sobre a maldição hereditária. Tá? Que esse é um outro aspecto onde bastante gente tem aquele receio. E aí eu lembro que quando a gente participava, eu, a Marina, a irmã dela era pequenininha, ela estava presente, mas a Bia, o Marcos, a gente serviu junto em vários encontros, eles encontram com Deus, eles retiram. Assim. E lá tinha um dado momento onde tinha um desses rituais de quebra de maldição. E aí, as pessoas colocaram uma fila assim, e começavam a se ler toda, uma série de questões assim, as pessoas tinham que se arrepender por si e pelos antepassados. Por quê? Por causa que era quebra de maldição, mas não somente de maldições que tu te colocou debaixo de maldição. Um pacto que tu assumiu, uma coisa. Não. Era por ti e pelos teus antepassados, por causa daquela coisa da quebra da maldição hereditária. Por isso que tinha que denunciar
por si e pelos antepassados. Porque era um aspecto ligado, né, a essa doutrina de maldição hereditária. E aí a questão assim, maldição hereditária, ou seja, uma maldição é que ela fica vinculada à família, vinculada, digamos assim, a uma pessoa e à sua descendência. Isso é bíblico? Isso existe na Bíblia ou não? Vou dizer sim, isso existe, irmãos. Tá? Existe na Bíblia. Vamos ver aqui algumas passagens que mostram que, sim, existe maldição hereditária. Tá? Primeiro exemplo, né, se formos entender isso como maldição, é possível entender como uma maldição, né, que é hereditária. Adão pecou. E Adão, ele caiu lá no Éden. As consequências desse pecado de Adão ficaram somente sobre ele ou toda a sua descendência? Toda a sua descendência. A morte entrou no mundo por meio de Adão. Adianta alguém, tipo assim, fazer um ritual de quebra de maldição hereditária e aí vai virar imortal? Tem como? Vai virar imortal? Não vai virar imortal. Agora, aquilo que Cristo fez por nós nos livra dessa maldição. Nos livra. E nós temos a herança da vida eterna em Cristo. Glória a Deus. Esse corpo mortal, se Cristo não vier antes, sim, vai morrer. Mas todos aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptíveis. Então, em Cristo, tudo isso é desfeito. Mas essa consequência, as doenças, a morte, vai adiantar quebrar e coisa assim? Tipo, vou quebrar e nunca mais eu fico doente na vida. Não pego uma gripe mais. Não tem. Sabe? Nós podemos orar ao Senhor para sermos curados, mas na vinda de Cristo, na sua segunda vinda, sim, esses efeitos da queda, né, vão ser completamente desfeitos. E é dito, né, que novos céus e nova terra não há mais maldição. Zero, não existe mais. Mas vamos olhar outros aspectos, né, de maldição. Eli. O texto diz 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei da verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi, dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei a minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás um inimigo na morada, em lugar de todo bem que houvera de fazer Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Então,
Veja assim, ó, que essa palavra que Deus está falando é algo que não ia apenas repercutir em Eli e nos seus filhos, mas também em toda a sua casa, nos seus descendentes. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Isso é uma maldição que Deus estava amaldiçoando a Eli, aos seus filhos, Ofni e Finéias, e também aos seus descendentes. Mas quem é que estava fazendo isso? O Senhor. E isso será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. O que vai acontecer? Nós vamos ver que na época de Saul, Saul ele manda matar os sacerdotes e morrem praticamente todos os da linhagem de Eli. São mortos por Saul. No caso, os soldados de Saul não quiseram matar os sacerdotes, mas Doeg vai lá e mata os sacerdotes. Como diz aqui, toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Ali se cumpriu essa palavra do Senhor. E por fim, lá em 1 Reis 2,26. 1 Reis 2,26. Nós vemos o final. Quando aquele último descendente, né, de Eli, que ainda estava no sacerdócio, é destituído. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei. Abiatar era um descendente de Eli, que ainda estava no sacerdócio até então, até aqui. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai. E porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. Então aqui, finalmente se cumpre, né, a palavra do Senhor. Era uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição? Essa. Uma palavra de maldição. E que não foi só sobre Eli, foi sobre Sueli e a sua descendência, porque aqui a gente já estava sei lá, 3, 4, 5 gerações, quem sabe, à frente de Eli. Outro texto aqui é 2 Samuel 3, 26. Diz assim, ó: e Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. E voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. Então, Abner havia matado Azael, e aqui Joabe decide se vingar, né, e mata a traição aqui, o Abner. Chama ele como se fosse só falar alguma coisa em segredo, mas, né, de maneira traiçoeira, mata a Abner. O que Davi depois ouvindo, versículo 28, o que Davi depois ouvindo disse: inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a cajado, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. O que é isso, meus irmãos? O que Davi fala? Davi, que era profeta do Senhor. Será que ele falou isso aqui inadvertidamente, de modo precipitado? Ou Davi foi
conduzido pelo Senhor, assim como Eliseu, a lançar uma maldição sobre Joabe e também sobre a sua descendência. Davi foi conduzido pelo Senhor a falar dessa forma. Ou seja, existe maldição hereditária na Bíblia? Existe. Canaã não foi amaldiçoado por Noé? E nós não temos ali toda, né? Depois não é só o próprio Canaã que foi amaldiçoado, é toda a descendência que vem por meio de Canaã. Todos os povos que vêm, né, a partir de Canaã ali, toda aquela maldição, ela se cumpre neles, toda a descendência de Canaã. Então, existe maldição hereditária? Sim, existe. Agora, como é que a maldição hereditária ela é cancelada? Pode a maldição hereditária ser cancelada, ser anulada? Pode. Pode. Aqueles que pertencem ao Senhor. Veja, Joabe. Joabe é um cara que era salvo, assim, pertencente ao Senhor. O que é dito lá em 1 João? Que aquele que é assassino, né? Ele não tem, homicida, não tem a vida eterna permanecendo nele. Então Joabe era que tinha a vida eterna? Joabe não tinha a vida eterna. Joabe era um cara amaldiçoado mesmo. Agora, vamos lá. Raabe era cananeia. Raabe era cananeia. Não estava, então, né, debaixo daquela maldição hereditária dos cananeus? Estava. Mas ela creu no Senhor. Ela creu no Senhor. Ela foi amaldiçoada junto com o seu povo? Não, meus irmãos. Ela herdou a bênção juntamente com Israel. Por quê? Porque ela passou a fazer parte do povo de Israel pela fé. Então, pela fé, toda a maldição foi quebrada. E ela herdou a bênção. Então, o filho, ele não precisa herdar nenhum tipo de maldição hereditária. E muito daquilo que se diz, né? Hoje em dia, né, às vezes se fala maldição hereditária, aquilo que são apenas costumes ou às vezes até questões genéticas. Né? Por exemplo, alguém que herda alguma doença genética, isso biblicamente é maldição hereditária? Isso não é maldição hereditária. Uma prática, um pecado, porque na família tinha muito adultério e tal. Não, meus irmãos, o pecado está no coração do homem. Não é maldição hereditária. Na família tinha divórcio, e tem que quebrar a maldição hereditária do divórcio. Não, isso aí não é bíblico. Então. Veja que as maldições que a gente vê ali, que afeta a descendência, então poderíamos ter uma maldição hereditária, elas são bem específicas. Nós temos o caso de Joabe, nós temos o caso de Eli, nós temos o caso de Canaã, mas mesmo a gente vê ali que em Canaã, né, nem todo cananeu precisava estar debaixo dessa maldição. Aqueles que, vamos lá, aqueles que enganam ali a Josué, né, os gibeonitas, eles não passam a ser abençoados ali, estão, né, não pereceram junto com os demais cananeus e tal. Eles passam a dar uma bênção do temor que eles tiveram, sabe? Por mais que foi por meio bem complicado ali, mas puderam ter a vida deles guardada. Mas para nós finalizarmos essa questão de que não, no Senhor, qualquer maldição hereditária é quebrada e não permanece, e nós em Cristo não precisamos temer nenhum tipo de maldição hereditária, é Ezequiel 18. Ezequiel 18 diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: que pensais vós os que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? O que era isso? A maldição hereditária. Né, que o povo estava, né, dizendo assim: meu pai pecou e eu estou sofrendo as consequências do pecado do meu pai. Estou sofrendo a maldição. Né? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando
os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, ou seja, no período menstrual, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo-no com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ou seja, esse que está no Senhor, que é um salvo, ele não precisa temer nenhum tipo de maldição que pudesse estar sobre sua família, sobre seu pai, qualquer coisa do tipo. Ele não precisa temer. Qualquer coisa que pudesse haver contra ele foi quebrado. Agora, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizera sermão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre, necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez. Certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor e não roubar e der do seu pão ao faminto, cobrir-no com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai. Certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu. Certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, glória a Deus. Tem uma passagem lá em Êxodo que Deus diz assim, ó, que ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Quando é que isso acontece? É quando esses filhos seguem a prática, a conduta dos pais. Quando eles aprendem a fazer o mal e continuam. Aí há aquela descendência, né? Onde o pai, filho, neto, bisneto, tal, vão, né, seguem naquela prática de pecado. Lembra que Pedro fala que nós, pelo sangue de Cristo, fomos resgatados da vã maneira de viver, né, que por tradição recebemos dos nossos pais? Se nós continuássemos naquelas tradições más e vãs,
estaremos debaixo de maldição da vida do corpo dos nossos pais. Mas agora, uma vez que nós fomos convertidos ao Senhor, fomos resgatados no sangue de Cristo, essa maldição não está mais sobre nós. Então, qualquer maldição que pudesse estar sobre nossos pais, não está mais sobre nós, se nós estamos em Cristo. Então, nós, crentes do Senhor Jesus, não precisamos temer maldição hereditária. Não precisamos fazer ritual de quebra de maldição hereditária. Nós não precisamos, depois de convertidos, irmos lá, participar do ritual, e ficar tentando averiguar se lá o meu bisavô, se meu avô e tal, fez algum pacto, fez alguma, sei lá, me consagrou para alguma coisa. Né? Eu me converti ao Senhor Jesus. Se eu me converti, então todas as maldições e os pactos foram quebrados. Tudo foi anulado em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou debaixo da bênção. Agora, como a gente viu aqui em Ezequiel, se eu estou andando na justiça, e aí depois eu pego e decido, me desviar. Não, se parar a memória do tempo de eu morrer na iniquidade, eu vou morrer debaixo da maldição, porque eu quis me colocar novamente, me afastar de Cristo e me colocar novamente debaixo da maldição. Mas agora, se eu estou em Cristo e eu permaneço em Cristo, por isso Jesus diz, se vós estiverdes em mim, Jesus fala sobre permanecer nele. Se nós estivermos em Cristo, se nós permanecermos em Cristo, nós vamos estar debaixo da bênção e permanecer debaixo da bênção. E não precisamos temer nenhum tipo de maldição, nem maldições que lançam contra nós, nem maldições que porventura, o nosso pai, a consagração, não sei o quê. Nada disso, meus irmãos, vai nos afetar se nós estamos em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Fazer alguma pergunta? Doença é maldição? Assim, Deus, a maldição veio como consequência do pecado, da queda. O próprio, acho que é o pai de Noé, ele usa essa expressão assim, que a terra que Deus amaldiçoou, ou seja, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Então, muitas coisas que existem são consequências do pecado de Adão. Então, se formos entender a doença como uma maldição, nesse sentido das consequências da queda, de fato elas permanecem. Até a segunda vinda de Cristo, onde vai acontecer a regeneração de tudo, até lá as doenças permanecem. Mas mesmo em Cristo, por causa da cruz de Cristo, onde Ele leva as nossas enfermidades, nós já temos provisão para cura das nossas doenças. Isso não significa que automaticamente todas as doenças são curadas e que nós estamos em Cristo, nós não podemos ficar doentes. Isso aí já é justamente um ensino errado neopentecostal. Nesse sentido, assim. Mas agora, doença no sentido assim, se nós formos entender, essas doenças que são tipo transmitidas de pai para filho, geneticamente. E aí, querer entender isso como uma maldição hereditária, isso não. Aí não. Então, nesse sentido, isso não é uma maldição hereditária. Simplesmente são questões relacionadas ao DNA que, por causa da queda, aquela perfeição que havia na nossa natureza, ela se perdeu. Então, a nossa natureza como um todo, o nosso corpo, alma e espírito foram afetados pelo pecado. E aí, então, por isso que existem as doenças, como esse resquício. E outra, nós recebemos uma nova natureza em Cristo, mas a velha natureza ainda existe. A gente já não recebeu um novo corpo já, a gente já tem o mesmo corpo de antes. Então, por mais que em Cristo nós temos provisão para a cura das doenças, é a bênção da cura, nós podemos rogar ao Senhor para que sejamos curados, mas isso não é uma coisa automática, e só por estarmos em Cristo, então a gente não pode ficar doente, senão não.
isso. Uma outra coisa que eu lembrei, ali naquela parte que estava falando de Deuteronômio 29, 19, terei paz, ali que tem conforme a vontade do meu próprio coração. E eu lembrei de uma canção, né, que fala, eu me sinto abençoado, que é um rap mundano aí, né? E aí, se eu não me engano, no rap ele vai falando assim, tipo, de vários pecados que ele vai cometendo, assim, sabe? De ter mulheres, de pecados, não sei o que, tudo mais. E aí, lá no final, eu me sinto abençoado, sabe? E aí eu fiquei assim, sabe, justamente nesse caixa, nessa palavra, né? E também, assim, eu fiquei lembrando de uma situação, né, de um rapaz que eu conheço, que ele se droga, ele vende droga, e se prostitui e tudo mais. E também, tipo assim, tudo de Deus, Deus está me dando, sabe? E aí, no final, né, acaba se encaixando também, né, nessa mesma palavra, assim, de, eu sou abençoado por Deus, né? Então, dando conforme da mais do próprio coração, então, não está sendo abençoado. Exatamente. Exatamente. Por mais que diga, né, que está sendo abençoado. Exatamente. É isso mesmo. Também a questão do desenvolvimento pentecostal sobre o líder espiritual, o pastor, às vezes, ou algum tipo de autoridade, né, desse movimento, dessa igreja, que não segue a orientação da Escritura, que acaba meio que ameaçando. Quer sair, mas eu não tenho de Deus, Deus não falou, a gente pode sair. Então, se tu sair, eu vou tirar minha bênção, minha cobertura. É o que pergunta assim, sutilmente está amaldiçoando a pessoa que sai. Ele não está abençoando, então ele está o oposto disso, na maldição, até amaldiçoando. Em alguns casos, já ouvi falar de amaldiçoar mesmo. Eu já vi situações também. De amaldiçoar também. Mas eu lembrei de um texto na Estação da Marina, que é Jeremias 6,14. Texto bem conhecido, diz assim, e curam, eu falo emprestando o contexto e o sentido dessa questão, né? E curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não a paz. Não adianta fingir, não adianta usar a confissão positiva, ficar falando, se não há. Exatamente. E olha a situação ali do versículo 15. Provavelmente ele pode cometer a combinação, pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha. Nem no mundo sabe que coisa é envergonhar-se. Olha que coisa feia. Você tem uma vergonha na cara. Tempo que os visitar tropeçarão de Senhor. Exatamente. Então, assim, então, olha só para a gente comentar essa questão, né, desses pastores, né, que amaldiçoam e tal. Um pastor ele só pode, ele pode no máximo anunciar uma maldição que está registrada na Escritura. Então, se a pessoa, por exemplo, ela está em rebeldia, ela está, sabe, né, realmente agindo como um herege, precisando ser disciplinada, né, e até mesmo excluída, né, agindo como alguém, né, ímpio, né, o que esse pastor vai fazer? Ele vai anunciar, olha, a conduta que tu está tendo é de alguém que está debaixo de maldição. Então ele vai anunciar que aquela conduta daquela pessoa é uma conduta que está, né, colocando ela debaixo de maldição. Isso é uma coisa. Mas agora, o cara não está concordando com as doutrinas muitas vezes totalmente erradas da igreja, do ensino que ele está, né, falando um monte de bobagem no púlpito. E aí aquela pessoa, né, eu não quero mais correr nessa igreja aí. E aí eles olham, se tu sair vai estar amaldiçoado, vai estar, né, não vai estar bem abençoado e tal. Esse livro ele estava amaldiçoado. Exatamente. Ele está ensinando um falso evangelho, muitas vezes. Se ele estiver ensinando um falso evangelho, ele está debaixo de maldição. Porque, né, Gálatas é muito claro. Aquele que anuncia outro evangelho é anátema, amaldiçoado. Então, aquele que ensina um falso profeta ou alguém que ensina outro evangelho, esse é que está amaldiçoado. Mas mesmo, vamos assim, o cara, né, que digamos que ainda a gente poderia considerar, né, um pastor ali, né, que está ali amaldiçoando o membro, né, que está saindo. Digamos que ele não chegou ao ponto, né, de distorcer tanto, né, a ponto de ser amaldiçoado por estar anunciando outro evangelho.
digamos que ele tem ali, ele cometa alguns erros, mas que tu ainda possa considerá-lo, né, um pastor, por mais que não saudável, né, mas ainda assim um pastor, né, mas é um erro teológico dele e não é levado em conta, porque é Deus quem pode amaldiçoar. Né? Então, não tem efeito algum essa maldição rogada, né, de um pastor crente que é o que ele tem esse tipo de maldição. E é sempre bom lembrar daqueles pastores, líderes, né, dessas igrejas do movimento neopentecostal. São igrejas que não se atentam à escritura, é bom lembrar disso. Eles vão ter aquela primícia de não toqueis no ungido do Senhor. Porque nesse caso for fazer isso, vai ser amaldiçoado por Deus. Né? Eles até emprestam esse texto que foi lido hoje, né? Só que a gente, para eles, não é sobre a autoridade da escritura. E às vezes até a própria pessoa que acaba tornando um confronto a questão com o suposto líder, às vezes ela não sabe também que a autoridade de fato é a escritura. Só que eles não têm esse privilégio. Para eles a escritura não tem aquela voz, né, de Deus. Então, tanto um quanto o outro, por não conhecer as escrituras, vão usar essas prerrogativas. Não vai ter medo de não posso levantar como filho de Deus. Então, ele tem a autoridade da escritura, sim. Ele tem a autoridade da escritura. Então ele não sabe. E o outro, não, você não pode me tocar, porque eu sou um filho. Né? Exatamente. Esse detalhe não porque imagina se ali fosse falar para aquele homem de Deus que era um desconhecido. Nem fala o nome dele. Imagina se ali fosse chegar, né, o cara vem lá, entrega a palavra do Senhor, né, que estava ali debaixo, praticamente ele, a descendente de uma maldição, e ali fosse assim, ó, não toquei no ungido do Senhor. Tem muitos hoje que... Tá, vamos começar aqui, Bia. Não, eu ia perguntar assim, quando a gente fala, Deus te abençoe. A gente fala, Deus te abençoe todo mundo. Né? Inclusive para mim, Deus te abençoe. E por que essa expressão é uma coisa que você vai? Assim, como é Deus quem de fato pode abençoar, se Deus não quer abençoar essa pessoa, né, a gente pode rogar quantas bênçãos for, que não vai ser abençoado. Mas a palavra diz ali para nós bendizermos, né, ou abençoarmos aqueles que nos perseguem, inclusive. Ou seja, eu creio que não é errado nós dizermos, né, rogarmos, porque ali a gente não está vinculando a bênção a nós. Né? Deus te abençoe. É importante lembrar que a gente conhece uma igreja bíblica conhecida, nossa, não vou citar aqui o nome publicamente, eles têm um ensino, não é errado, um ensino bíblico até, não tenho nada contra o ensino deles, mas eles, por exemplo, eles não têm o hábito de dizer, Deus te abençoe, porque eles dizem que Efésios diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, então não precisa a gente ficar se abençoando e tal, mas isso é uma fé deles. Mas está baseado em Efésios, eu sei que isso assim, né? Então vai ter irmãos que às vezes eles não usam esse termo, né? Não que eles não concordam, sim, mas porque eles acreditam que em Efésios, sim, eles já estariam abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, né? Então nesse caso não precisaria ficar. Nós já estamos, mas Romanos, a gente leu o texto romano, né? Abençoai, não amaldiçoeis. Né? E lá em Tiago, o Tiago, isso, exatamente, a gente já pode isolar o texto. Né? Lá em Tiago vai dizer assim, ó, que com a nossa língua, né, a gente louva a Deus, né? abençoa a Deus, não abençoa a Deus, acho que bendiz ao Senhor. Deixa eu ver ali, ó. Deixa eu ler o Tiago, para não citar errado o texto. Deixa eu ler aqui. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhantes de Deus. Mas se erradamente, de modo pecaminoso, eu posso amaldiçoar os homens, isso não implica que necessariamente, né, eles vão estar debaixo de uma maldição, só porque eu amaldiçoei. Tá? Né, mas por que a minha língua poderia amaldiçoar e não poderia abençoar? Né? Então, tipo assim,
Sendo que em Romanos diz para nós abençoarmos. Lucas. Na questão ali das maldições hereditárias que aparecem na Bíblia, pelo que eu entendi, elas sempre poderia-se dizer que elas são uma maldição condicional. Por exemplo, eu estou debaixo de uma maldição hereditária. Eu vou estar debaixo dessa maldição se eu seguir no mesmo segmento dos meus pais. Se eu abandonar o segmento dos meus pais, eu não estou mais debaixo de uma maldição hereditária. Então, na verdade, seria mais, como tu falou antes, uma questão de cultura, de hábitos, de tradições da família e da perpetuação de um pecado, né? Não necessariamente algo Subjunto. exato. Tipo, meu pai foi amaldiçoado com maldição hereditária, então eu estou absolutamente errado. Tipo, não tem o que eu faça. Exatamente. Pode ser condicional. O indivíduo sempre pode sair debaixo da maldição hereditária. Pode, sim. É bom lembrar sobre essa questão, irmãos. Foi lido o texto aqui, o texto de Gálatas 3, muito importante. Nós não podemos nunca descuidar de chegar ao ponto de até ofendermos a obra de Cristo, a cruz de Cristo. Exatamente. Ele se fez maldito, pendurado, como diz a Escritura, ele cumpriu, se tornou maldição, se fez maldição por nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem igrejas que elas acabam ofendendo ao Senhor Jesus, a obra dele, de carne a cruz. E isso é grave. Olha só uma coisa. Os cananeus podiam entrar na congregação? Os moabitas podiam? Não podiam. Mas nós temos ali Rabi, uma cananeia, que entrou, inclusive, entrou na genealogia do próprio Cristo. E nós temos Ruth, uma moabita. Uma moabita que também não poderia, mas a graça de Deus quebrou qualquer coisa. E ambas entraram na genealogia do próprio Messias. Então, para ver como essa questão, não, ela é condicional. No momento que tu creu no Senhor e está em Cristo, qualquer maldição é quebrada. Só que eu não tinha. Então, desculpa. Isso aqui acontece também. Tem uma incredulidade, um pecado, também que muitas vezes ele está nesse movimento, onde as pessoas podem ler um texto e não acreditar no que o texto está dizendo. Ou às vezes, por ignorância, não entender. Pode acontecer que ali a nossa função, nós vamos fazer o papel do Espírito Santo, mas a gente tem que orar para essas pessoas, e porque o Espírito Santo pode convencê-los desse pecado, dessa interpretação errada. E ele nos usa como instrumento. Ele nos usa como instrumento para convencer, para mostrar para nós, olha, Jesus já levou sobre si. Exato. Está quebrado. O texto de Gálatas 3 tem que ficar assim, a gente tem que ler e reler, tem que estar sempre na memória. Sempre a gente tem que falar, porque ali é a base, né, para nós entendermos, né, que não tem maldição sobre o crente que está em Cristo. Quer ver um exemplo também? João 10:35, né, onde a palavra de Deus não pode ser cancelada. Isso. Onde Jesus está falando ali, né? A interpretação desse texto também ela é totalmente ignorada, ou às vezes até equivocada sobre esse movimento. É como se nós pudéssemos cancelar a bênção de Deus. A gente não pode amaldiçoar Deus, nós não temos essa, mesmo pela confissão positiva, mas também a gente não pode cancelar a bênção de Deus na vida do outro. Né? A gente não pode desconsiderar a palavra de Deus vai cumprir o propósito pela qual ela foi lançada pelo próprio Deus. Então, de fato, só está estabelecida e gerou fé, não tem, ela vai cumprir o propósito para o próprio Deus, não é nem sobre nós. Então, esse movimento, como eles não têm, digamos assim, o crivo da Escritura, o zelo, o crivo da Escritura, eles não consideram autoridade. Então, o João 10:35, provavelmente citaram, é um texto que eles, Jesus falou ali, né? Exatamente. Então, muito caro, né? Mãe, colocar a placa do filho, o pai, assim. E depois lá na frente, os filhos também não
certo, elas não estão certas. Por causa de grandes erradas, ou cai na droga, ou sofre um acidente, enfim. Né? Isso pode ser verdade, isso pode ser. É porque o que acontece? Essas pessoas muitas vezes, né, veja, o pai já está amaldiçoando o filho, ele já é um cara mundano, né? Ou seja, já está debaixo de maldição. E aquela criança não é ensinada nos caminhos do Senhor, ela também está debaixo de maldição. Então, ou seja, está todo mundo ali debaixo de maldição. Então, e muitas dessas palavras, às vezes lançadas assim, não é que aquela palavra tem o poder, né, de operar aquilo, mas muitas vezes a própria pessoa, né, ao receber esse tipo de palavra, em vez de ela receber uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, ela recebe uma palavra, sabe, que né, a desanima, coloca essa quebra, né, por dentro, assim, isso desestimula ela, né, de crescer, de desenvolver e tal. Então, às vezes é um aspecto, sabe, mental da pessoa, ela se condiciona debaixo daquela palavra que eu vi. Então, muita coisa, sabe, dessa coisa de confissão positiva ou palavras negativas e tudo mais, é um autocondicionamento. A pessoa se condiciona positivamente ou negativamente. Mas não que aquela palavra de fato tivesse o poder no mundo espiritual de gerar aquele tipo de coisa. Porque só Deus é que pode, de fato, amaldiçoar ou abençoar. Então o pai, ele não poderia ter esse poder assim, de lançar uma maldição e, de fato, né, aquilo, a não ser que Deus tivesse. Né? Tipo, no caso, nós vemos Jacó abençoando, Isaac abençoando. Né? O que acontece? Ali nós vemos deuses, são bênçãos proféticas. Então Deus é que conduziu eles a abençoar, né, seus filhos, cada um com seu tipo de bênção específico para cada um, porque eram bênçãos proféticos. E não é a maldição. É sempre bom lembrar, quando a gente está falando de ouvir, né? A gente tem que lembrar aqui do ponto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, de fato, a nossa fé está calcada, está fundamentada, está baseada totalmente e somente na palavra de Deus. Então, na ausência da palavra de Deus, irmãos, é um terreno fértil. É como o ditado que diz aqui, é oficina. Exatamente. Esse condicionamento mental, emocional, infelizmente, que não tem palavra. Exato. Exatamente. Emanuel, queria. Foi já? Então tá, meus irmãos.